Alô, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, podcast. Na onde? Na praça. Hoje nós viemos o quê? Bater papo. Bater um papinho, que maravilha. Semana passada teve com a gente aqui o Renato, né? Renato esteve com a gente e essa semana é o... Fala aí, Braulio. É o Vanderlei, nosso amigo desde que nós éramos muito jovens, né? Que maravilha. Vanderlei, não, tem pergunta que a gente não se faz, mas eu vou perguntar, cara. Quantos anos você tem? 51, esse ano aqui eu faço 52. 50? Dezembro. Ai, um molecão, cara de criança ainda, né, Braulio? Novinho. Verdade. Novinho, nem cresci ainda. 51 anos de idade. Legal. E o Vanderlei, para quem não conhece, para muita gente que conhece também, o Vanderlei, ele é um cantor, não é isso, Sim. o Braulio? E canta bem, hein? Canta bastante, Glória a canta Deus. Canta mesmo. muito bem. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Aí, né, o Braulio tem algumas perguntas para fazer pro Vanderlei. Queremos ver quais são as perguntas que o Braulio tem. Olha, antes de fazer as perguntas, Certo. eu quero falar uma coisa assim, ó. Aham. Semana passada, o Anderson esteve com a gente, né? O Renato. Renato Anderson, né, esteve com a gente. E ele estava meio inseguro, né, antes de começar, né, Titi? Sim, depois ele se soltou. Depois ele se soltou e foi um sucesso, né? Oh, foi uma Todo benção. mundo que assistiu gostou do que foi falado, do que foi comentado e do jeito que ele se desenvolveu, né? Certo. Não vai ser diferente hoje de novo aqui, né? É porque não tem segredo nenhum, Não tem é segredo bater nenhum. um papo, bater né? um papo de Certeza. verdade. Ó, bater um Exatamente isso. Agora, falando agora do nosso amigo aqui, o Vanderlei, nós conhecemos o Vanderlei, como já foi dito aqui agora há pouco, desde que nós éramos muito jovens, né? papo. Sim. O Vanderlei era bem novo, né, em relação a gente, e nós éramos um pouco mais velhos do que o Vanderlei, somos ainda. Mas a gente lembra, né, bem do Vanderlei na igreja, né? E o desenvolvimento do Vanderlei. Mas eu quero fazer uma primeira pergunta assim, ô Vanderlei. Como é que você foi parar na igreja? O que aconteceu? Os seus amigos te levaram? Ou a tua família, né, que já era da igreja? Mas me conta, como é que você foi para a igreja? Como é que você se converteu? O que aconteceu? Olha, a minha chegada aos pés de Cristo, ela foi assim, como se diz, Deus já tinha eu nos seus planos Entendi. para chegar até Ele. Porque desde de infância, a gente sempre foi ligado a alguma coisa, a falar assim, a religião, né? E Deus, como sabemos que Deus, desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, Ele tem um plano nas nossas vidas. Certo. Nós tivemos alguns inquilinos, meu pai teve alguns inquilinos, e eles eram evangélicos, e a gente só ouvia falar de os crentes e os católicos. As leis de crente, que o pessoal fala, leis de crente, né, o pessoal falava. Mas o que seria essa lei de crente? É ser de Deus, é ser de Cristo, né? Que o pessoal mais católico, mais raiz, fala assim, fulano de tal entrou para leis de crente agora, né? Era assim que o pessoal falava antigamente. E a gente, como criança, ouvia muito isso daí. Falar, leis de crente, fulano de tal, agora foi para leis de crente. Agora Eu não bebe não- mais, agora não fuma. eu agora nunca ouvi isso, não Diego. Eu nunca ouvi. Você já ouviu? Nunca ouvi assim, dessa Eu vi forma. muito não. a minha vida toda. Entendi. E eu ouvia muito, o pessoal colocava, os cantores mais assim, aqueles discos vinil, colocava aquelas radiolas, aquelas sonatas. Sei. E eu ouvia, mas tem uma música que eu me lembro muito, que eu ouvia criança cantando, eu já era desde pequeno, eu ouvia Rei Davi cantando. Deixa eu cortar o seu um minutinho. Sim, pode cortar. Ó, isso que você falou agora, as leis de Cristo, né? Aham. Eu Leis tive- de crente. As falaram. leis de crente, exatamente. A gente nunca ouviu. E olha que a gente é velho, hein? Mas ô Tite, eu fui trabalhar lá em Goiás Certo. e eu fui morar num bairro próximo ao centro de uma cidade lá, sabe, lá em Goiás. Aham. E lá onde eu morava tinha muito católico. Certo. E todo mundo sabe que eu uso uma meia, né? Entendi. E aí o que acontece? Quando a mulher lá, eu estava num dia de folga, eu estava de bermuda e meia, quando a mulher me viu de meia,
só para complementar o que você disse. Sim. Ela falou para mim assim, o que aconteceu? Eu contei o caso, né? Aham. Ela falou para mim assim, não, o divino do Espírito Santo vai cuidar de você. Eu nunca tinha ouvido falar assim. Sim. Eu já ouvi Né? falar O divino do Espírito Santo. É o divino Certo. Espírito Santo. Ele é mesmo, o divino Né? Espírito Sim, Santo. não, mas não É. desta forma, né? Entendi. Você tá entendendo? Não desta forma. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fala simplesmente do A Espírito pessoa Santo. do Espírito Santo. Né? A né? gente não fala divino Espírito Santo. Assim, desta forma, eu nunca tinha ouvido. Fiquei assim ouvindo também ela falando, né? Achei engraçado, né? Entendi. Mas é só para complementar que tem realmente detalhes que as pessoas falam, né? Que a gente realmente não é Formas de acostumado, falar, né? né? Formas de falar, E de- exatamente. Eu penso que isso aí é meio que regional também. É, vai com ser de certeza. comunidade Cultura para também. comunidade para comunidade, né? Então as maneiras de se expressar, de se falar são diferentes, né? São diferentes. Vai Sim. de uma região para outra, né? Sim, Exatamente. Eu vou continuar? Aí assim, Pode continuar, viu? posso continuar? Pode, Ô, Braulio, pode. posso continuar? Pode Braulio ou podcast Braulio? Você viu? Eu tô aqui com o Tides Neto também. Ó, então, como foi assim? Deus, ele tinha no seu coração. Por que eu vejo isso hoje? Eu começo a relembrar de algumas coisas. Que eu sempre fui ligado à música. Então, o que me chamava a atenção era a música. Eu nunca ignorei, nunca achei assim, pá, o pessoal tá colocando música lá de crente, alguma coisa assim. Não, eu achava legal. Porque era música, então Você aquilo já gostava. tocava no meu coração. Você gostava de música? Sim, eu gostava de música, então quer dizer, eu acredito quase que eu fui evangelizado através da música. Mas também fui uma pessoa que eu fui crescendo, É, e mesmo que a minha mãe não fosse na missa, entendi. tinha uma igreja perto de casa, eu ia lá e ficava na porta ouvindo. Mas que igreja que era? Era igreja católica. E você tinha quantos anos isso? Isso daí eu já estava com os meus 11 anos. Hum. Eu entrava, ficava ali ouvindo, quando terminava, eu falava, eu fiz a minha parte, porque os pais, eles nunca foram de passar para nós assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas o pouco que eu via da religiosidade na minha mãe, Certo. pouco no meu pai, o que tinha na minha casa, nas paredes, que todo mundo já deve saber o que se trata, eu não vou falar, Certo. mas a gente sempre tem alguma coisa ligada. Mas voltando para a conversão, depois a gente teve, meus pais teve muita amizade com muitas pessoas ali que moravam em frente da nossa casa, na mesma rua, que quando a igreja do Evangelho Quadrangular, que se chamava de Cruzada, Cruzada Nacional de Evangelização. ninguém falava disso daí, só Cruzada. Exato. Aí, tanto é que tinha Exato. pessoa que fala assim, eu não vou não, encruzilhada, Deus me livre. Você entendeu? Já a pessoa já falou pra mim, eu não vou negócio de encruzilhada não. Já tinha ouvido isso também. E se benzi, igual o Chaves se benze e tal. Cruzada, o que será que é? Aí tá uma inquilina lá da minha mãe, eu conheci ela desde quando ela era nova, antes de casar. Hoje, incrível que pareça, ela é viúva. Eu vou falar de uma outra também, que falava de Deus para minha mãe ali, e que também hoje é viúva. Tem algumas pessoas que conhecem ela. Hoje, inclusive, uma delas é firme até hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular, a outra deve ser de uma outra denominação, mas o nome dela, uma foto dela saiu numa dessas fotos antigas que a gente tem lá no grupo. Entendi. E saiu, e eu conhecia, tinha amizade com ela, com os filhos dela, com o marido dela, que hoje ela é viúva, no caso não está entre nós mais. E uma dessas senhoras me levou, eu sempre ligado a alguma coisa, não, eu quero ir, eu deveria ter em torno dos meus 9 anos de idade. Foi a minha primeira aparição numa igreja evangélica. Entendi. Embora eu tinha na frente da minha casa muitas pessoas da Igreja Assembleia de Deus, que é o que eu ouvia falar muito, né? Aham. Igreja Católica e Igreja Assembleia de Deus, como eu já disse, os crentes, né? Certo. Eu nunca ignorei, eu sempre achei legal isso daí. Tá, tudo bem, eu fui, fiz uma aparição lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Cruzada. Com elas. Uma dessas inquilinas e vizinhas, inquilina nossa lá. Agora eu vou perguntar, em que ano que foi isso? Eu acredito que essa primeira aparição deve estar dentro dos anos 80. Entendi. Isso já era uma semente, eu acredito que de Deus. Dos anos 80, Já de foi. 80 até 89. Isso, aí nós vamos chegar no 89, que vai ser o ano de. Tudo Certo. bem. A gente ia lá e eu me tenho poucos flashes, porque a gente é criança, tem alguns flashes. Então eu vi um na bateria, eu acredito que hoje seria o Adriano.
Certo. O Adriano, que tocou muito Adriano. tempo bateria, tocou baixo, toca Isso. teclado, hoje nosso irmão em Cristo Adriano, grande filho de Deus. E iria assistir um filme aquele dia. Só que alguma coisa deu errado e É. aquele E assistiu filme filme na não igreja. passou. É um filme É, falando sobre algo, falando sobre o nosso pastor fazia isso coisas mesmo, de né, Deus. Tite? Que fazia, né? Isso Fazia. já era o pastor lá, mas eu não sabia o nome dele, então voltando, se passaram mais alguns anos, foi onde eu voltei e assisti aquele filme. Você A foi na Cruz e o igreja, Punhal. aí você ficou um tempão sem Sim, voltar. acredito que ali foi uma semente que foi plantada dentro de Eu mim. tava Aí nesse que filme, você- a Cruz do Punhal. Eu tava também. Eu voltei quando deu certo de passar esse filme, mas ainda assim eu não filmei na igreja, porque eu ainda estava novo, mas eu fui uma pessoa assim que Deus ele me pegou de uma forma que eu estava indo para as coisas do mundo. Eu experimentei só não experimentei droga, mas eu estava indo já experimentando as Com o coisas pezinho mundanas. lá, né? Sim, já estava, porque era um menino assim normal do meu tempo, da minha época. Eu sempre fui desenvolvido nas coisas, tal, eu gostava de sair. Tanto é quando eu fiz meus 12 anos de idade, a minha mãe sabe disso. Eu escondido fui para Campinas. Criança não se viajava naquela época. Eu Sim. entrei num ônibus, fui no outro, Paulina, andei, passei um dia todo e ali com medo da nossa mãe descobrir, depois de alguns Sozinho? 2 anos, eu e um outro amigo que vai entrar na história. Nós se conhecemos aos 10 anos de idade. Veja bem, para você ver a conversão. Eu vi o Renato falando aqui, foi muito legal. Ele cresceu dentro da igreja. E tem umas pessoas que ela vem para Cristo toda Uhum. arrebentada. Então, onde que ali abundou o pecado, superabundar a graça. E comigo aconteceu algo assim, sabe? Então, eu acredito que antes de eu ir para esse abundar do pecado, Deus me resgatou antes. É antes disso, né? Sim. E se vocês quiserem me cortar, pode me cortar, aqui, senão eu... Não, eu pode ia- ir lá. Pode Então, ir. gente, assim, Não, irmãos, tá enrolando um irmãos, pouco, pra mas quem- vai chegar lá. Vou chegar, Vai, eu tô vendo que tá enrolando tudo mesmo. bem, aí tudo bem, foi lá. Aí, beleza, eu conheci esse amigo, pra quem não sabe, é o Chico, você chama Chiquinho, o Chico, Hoje o aos cara, 10 anos o de carequinha, né? Esse. Outro dia Ah, zoaram com ele falando que ele era indiano, Esse mas cara. na realidade eu ia até trazer uma foto, eu ia colocar a foto do cabelo dele real, realmente é o que está hoje. É o que ele tinha, um chamado de Michael Jackson, outro de indiano. Ele é essa pessoa. Tudo bem, a gente se conheceu, outras pessoas confundiam a gente. Tá, achavam mas que eu você foi pra igreja com Fui. ele? Fui, Vocês por isso dois? que ele vai entrar nessa. Aí, o que acontece? Ali as pessoas achavam que nós éramos irmãos, ou filho de um outro, cada cor e tal. Não, você é adotado, ele que é adotado, ou seu pai ou sua mãe. Achavam que nós éramos irmãos de sangue. Vocês eram vocês- vizinhos? Vizinhos, um dentro da casa do outro, eu na minha casa, a mãe dele considera eu como filho e a minha mãe considera como filho. Até hoje nós somos amigos. Que legal. Irmãos em Cristo. Beleza, aí chegou. O Chico, ele distanciou de mim, teve que mudar há uns 2 anos. E eu continuei a minha vida. Quando ele voltou para morar próximo de mim novamente, que já foi o ano de 89, aconteceram 3 coisas boas. Foi quando eu fui para Cristo, em abril de Certo. 89, foi a primeira coisa, foi uma das melhores coisas. Foi o meu primeiro ano, foi o meu primeiro registro em carteira, comecei a trabalhar junto com ele. E eu encontrei uma pessoa nesse trabalho que vocês todos conhecem, todos aqui que vão ouvir esse vídeo conhecem, que é o Max. Eu não conheci o Max dentro da igreja, eu conheci ele no trabalho. É o Max, que Max, toca, toca que tá guitarra. lá em Recife hoje. Sim, Alô, Max, aí ó, tá vendo? Continua. trabalhava com a gente lá. Aí eu até cheguei nele, você toca lá na igreja e tal, e eu já ligado à música. Desde a infância eu era ligado à música. Então conheci o Max e falou, pô, estou no caminho, né? Então, essa terceira coisa que foi boa, eu conheci o Max, a primeira foi Cristo, foi o Tá, primeiro emprego. ô, Nego, você tá falando, Sim. mas não falou exatamente o que nós queríamos ouvir. Ah, Em que momento que você se converteu? Sabe que você Sim. deu muita volta e não falou Sim. exatamente? mas eu precisei chegar nisso. Então, mas E por você é um favor. pouquinho
É porque nós estamos Sim. tentando chegar no... Então, vamos lá. Aí a gente foi para a igreja e tal, chegamos ali em abril, começamos a assistir os cultos e tal. E eu via os cultos e tal. No sábado, tinha muitos cultos ao sábado e tinha no domingo. Só que ao sábado também a gente sabia que tinha as danceterias, tinha as discotecas, tinha as baladas que chama hoje. Então a gente saía dali, do culto, o dia de balada nós vinha aqui para Cachipox ou para Albatroz, alguma coisa assim. Semana, trabalhava tudo junto normal. Final de semana a mesma coisa, a gente vinha. Ali que está o X onde Deus tocou no meu coração, que está falando qual foi a minha conversão. Eu já queria tudo isso para minha vida. Certo. Só que um dia que a gente estava lá na discoteca, que chamava-se assim, danceteria, Aham. aí eu com um amigo chamou, o Chico chamou do lado e conversou. Falou um apelido meu que é de infância, que ele chamou assim e falou: Nego, eu acho que isso aqui não tá legal, cara. Eu tô vendo uma coisa diferente, parece que a gente vai na igreja e a gente vem pra cá e tá parecendo que isso aqui é tipo que nem um inferno. Eu nunca fui no inferno, mas tá parecendo que isso aqui é um inferno. É o Espírito Santo. É. Não é legal. Aí já é o trabalhar de Deus na minha vida, do plano que ele já tinha respondendo a pergunta do Braulio. Falei, a gente não vai vir mais. Eu até arrepio com isso daqui. Foi um fator decisor que ele Foi, veio. então a gente não vai mais. Mas a gente também tinha algumas pessoas, alguns colegas, inclusive primo meu, de sangue e tal, que ia com a gente. Então nós decidimos a não ir mais nesses lugares. Por isso que a Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência. Já pensou a sua família? Fala, não, o que você está fazendo lá? Que não sei o quê. E começa a buzinar da sua orelha. Sim. E você, me deixa eu ir. O seu colega, o que você está fazendo lá? Não, tá errado. Não adianta, pode vir um exército querer convencer a pessoa que não vai conseguir. É o Espírito Santo, é o trabalhar de Deus. É isso que eu falo. Eu volto a falar, eu, Braulio, acho que você está até enjoado, né? De escutar o que eu vou falar, né? Que quando fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos A casa do Senhor. à casa do Senhor. O que quer dizer isso? Eu fiquei contente quando falar, vamos lá na igreja. E quando você vai lá na igreja, você ouve a palavra transformadora do Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso coração. O Espírito Santo, bum, invadiu o seu coração, o resto ele faz. Foi, depois veio trabalhar. Por Veio mais que a libertando gente, das músicas mundanas, das músicas seculares, veio, que também é uma história por grande. mais que a gente quer relutar, estar na igreja e servir também outros de Deus, ou manter a vida como era, mas o tratar de Deus ele é diferente, ele convence. É isso que verdade. aconteceu com sua vida. Ô Vanderlei, em cima disso tudo que o Dito está falando, a minha pergunta é assim para você. Você veio num culto de domingo ou você veio durante a semana? E se você veio num culto de domingo, você já veio para assistir o culto de jovens, que era o devocional, ou você só chegou no culto da noite? Sim, Braulio, isso aí tem outra coisa. Quando eu comecei a vir aos cultos mesmo, eu comecei a saber e procurar saber o que tinha na igreja para mim vir. Uma das coisas legais que é a música, que ele tocava, eu vinha, eu chorava, não sei nem porque eu chorava na época, mas eu chorava nas canções, aquelas canções antigas que a gente já colocou aqui, Você Shalom e outra, quando eu penso que o Santo Espírito está aqui. Então eu ouvia essas canções, eu falava que tudo aquilo estava falando comigo. E aí eu já procurei saber o que tinha mais. Tem escola dominical. Eu ia à escola dominical, descia longe, ia para a escola bíblica. Tava chovendo, catava um guarda-chuva, livrava Por quê? só Não a entendi. cabeça. Descia longe por causa do quê? Porque eu morava muito longe da igreja. Lá para a Você Avenida morava da onde? Saudade? Eu morava numa Vila Nova. E na Vila William Nova, Neumann? Na William Neumann. Eu Olha morava só. lá. Aí, era longe aqui embaixo, aqui na Antônio Hermílio aqui. Rua Emílio. Rua Emílio. Então, eu lembro que quando eu vinha, os cultos, eu acho que eu peguei, como eu falei que eu vim em abril, eu já assistia aos domingos, procurei saber, escola dominical tem os cultos de sábado que eram lotados. Então ali em diante Deus já começou a trabalhar no coração. Eu lembro que aquela primeira igreja, aquela janela embaixo era um abismo, no segundo templo, aquilo Isso. vinha um vento gelado na época do frio que eu É sentia. verdade. Cara, Era tudo mato, né, Didi? Já era na segunda igreja? Não, na primeira. Primeira. Na primeira. Embaixo nem Primeira. tinha planta, Não nada. tinha nada. Né? Entendi. Aí, eu acho que eu não ia contar esse fato que me aconteceu assim. Como eu era novo convertido, tinha um casal lá, uma pessoa lá é dono de loja, até hoje conhecida, estava indo naquela época na igreja. E teve um culto de Santa Ceia.
É. Aí distribuiu o pão, distribuiu o cálice ali, aí eu catei. Ficamos de pé. Daqui a pouco, quando acabamos de tomar aquilo lá, eu e aquele casal e o Chico do lado, eu aqui, a pessoa falou pra mim, viu, nós não somos batizados, só pode batizar. Eu não vi a hora que esse culto acabava, porque a minha cara, eu não sabia onde enfiar a cara, aquela vergonha, que eu era muito tímido. Até hoje eu sou tímido, eu não sei porque eu tô falando. Eu sei porque eu tô falando aqui. Cantar eu canto, mas precisa tomar eu conta. entendi. Na quadrangular, para quem está assistindo, na quadrangular você só pode tomar ceia depois que você se batiza. Hoje está diferente, viu, Hoje tá Brás? diferente? Tá A ceia é diferente. do Senhor, então toma Hoje que todo você tira mundo- o seu coração, se examina a si mesmo. Tá ali, né? Né? Quem somos nós para julgar a pessoa, né? Aquele Sim. dia o culto pra mim Entendeu? acabou, eu não vi a hora de ir embora, parece que todas as pessoas estavam olhando pra mim. Aí o casal também falou, eles eram apenas namorados. Falou, a gente também vai embora, porque eu acho que eles estão olhando que está errado. Será que o pastor vai falar alguma coisa? Ô irmão, vocês são batizados, vocês estão... Aquilo veio na minha cabeça. Mas, como o Braulio perguntou, eu já envolvi na devocional de jovens. Cara, isso foi em 89. Eu vou falar mais uma coisa aqui. Eu fui batizado com o Espírito Santo num acampamento. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido comigo, mas ninguém me falou. Você não sabia o que Só que- alguém veio falar para mim que aquilo foi confirmação que o Espírito Santo se batizou depois de mais um ano. Porque eu era muito tímido. Eu e o Chico terminava o culto ali e a gente vazava embora, como diz o outro, a gente vazava. Não tinha amizade. Aí a gente começou a amizade com o Clésio, que está com o Senhor hoje, o Clésio, o César, Milton César. Bandeiro. Eu chamo ele de César, eu nunca usei falar Milton. Aí Eu o também não. César. Aí eu comecei a conhecer o Renato Carnelos, o pastor Renato Carnelos, umas pessoas deram muito apoio. Essas pessoas ali foram envolvendo, oh, vamos vender alguma coisa com a gente, vamos ali, vamos para o grupo de evangelização. Vamos sim. Aí você começou a se envolver com Sim. os jovens da igreja, você começou a fazer amizade, onde você firmou na Muitas igreja. gincana, a Sim. gente levava visitante, eu ganhei jovens para Cristo, eu tenho irmãos em Cristo, levei de escola. Você vê que, né? Ó, você quer ir. Tem pessoas que estão no grupo hoje, que estudou comigo, que passavam por um problema, e eu, do meu jeito, da minha forma, eu comecei a falar para elas. Entendi. Ó, assim, assado. Você vai lá, não vai lá achando que pronto, já vai colocar a mão só no seu coração. Vai lá, louva a Deus, vê como que é, as pessoas vão te acolher. Da minha forma, eu não sabia falar. Vamos lá, vai ser chegando, que Deus vai te levar no seu coração. Essas pessoas hoje são de Deus, tem pessoas. Inclusive tem uma que através dela foi junto, que estudou comigo também, que é pastora, que está aqui. Talvez ela não se lembre disso, mas eu se lembro dessas coisas. E amigos meus que estão em outras denominações, mas que a gente levou. Em se falando de música, chegando aos jovens. Então, agora vem a pergunta. Você firmou na igreja, começou, né, a ter contato com os jovens, fazer amizade com os jovens. Sim. Em que momento que você começou a cantar? Você disse pra gente que você desde criança você gostava de música. Mas em que momento nessa sua conversão que você se envolveu com o pessoal da música, com o louvor e começou a cantar? Sim. Bom, agora a minha pergunta é assim: você já tinha essa voz bonita que você tem hoje ou não? E você descobriu a partir do momento que você começou a cantar? Como é que foi Olha, isso? Na época, ainda quando eu era muito novo, eu não era de maior ainda quando eu cheguei na igreja. Mas a minha voz ela começou a desenvolver, com uns 14 anos ela já começou a dar uma pegada, que na escola quando falava presente eu falava meio baixo, porque a minha voz era um pouco mais forte do que as outras galerinhas que estavam na sala de aula, né? Aí eu maneirava, ela já estava engrossando e tal, né? Aí, beleza, quando chegou no ano de 91 eu já almejava assim, a louvar a Deus lá em cima. Não almejava um pouco, como as pessoas dizem, porque convém que diminua eu e cresça o Senhor cada vez. Assim, se o Senhor, eu não servir para o Senhor nas minhas canções, quando eu estiver louvando, Deus me usar, então não serve de nada. Eu sempre tive isso comigo. Graças a Deus por isso que até hoje Deus honra e me usa, porque pessoas vêm falar para mim hoje que foi curado quando eu cantei aquilo e tal, quando eu cheguei. Olha, foi aquela música que me levou para a conversão. Tanto é que depois que eu já cantando, as pessoas chegavam, canta aquela música, eu trouxe uma pessoa que eu se converti quando você cantou aquela música, quero que você cante para aquela pessoa também. Fala assim, ó, não é eu que mando, eu tenho um cronograma, eu tenho um pastor que ele vai falar. Pensava eu assim,
Agora só para o Braulio não ficar bravo comigo, que eu não Pera. respondi a pergunta dele. Mas você vai responder uma pergunta minha agora aqui também. Você falou que, né, quando você cantou, a pessoa foi curada, foi salva. Porque a palavra de Deus, né? No mundo tem um ditado que fala assim, ó. Sim. Quem canta seus males se Espantam. espantam, né? Mas a palavra de Deus, ela fala que o louvor, ele liberta. Ele Sim. só não espanta, ele E o liberta. que tocava? E quando liberta, é por completo. Não só espantou. Você espantou, daqui a pouco tá de volta. Não, Mas liberta. Né? Mas, Né? mas a palavra de Deus fala que o louvor, ele liberta. Ele entra, ele fala nos corações de pessoas. Eu tenho colegas meus também, já são senhores e senhoras, que não podiam ouvir hino evangélico. Sim. Hoje, lá no som deles, é só louvor, não existe outra. Eles não suportavam. Mas Jesus, através do louvor, através da palavra, libertou. E hoje eles são uma nova pessoa em Cristo Jesus. Continua. No ano de 92, duas coisas aconteceram boas relacionadas à música. Eu queria um dia ser recepcionista da igreja. Ó, você tem que orar, porque se você não orar, Deus não te chama. Né, pros jovens, Deus né? não te chama. Todo Quando eu vou jovem orar, queria eu ser. não pedi para a pastora para ela me escolher. Assim, a gente teve a troca dos pastores em 91, os 90. pastores que eu tive o prazer de revê-los e fotografar com eles agora no nosso encontrão. E aí veio essa parte aí, eu falei, poxa, agora houve a troca, eu queria tanto cantar, aquele pastor meu foi embora, meu pastor e tal. Para quem que eu falo? Tudo bem, eu era tímido e ia embora. Comecei a orar para ser recepcionista, mas eu queria cantar. Eu tinha amizade com o Max, mas eu falava um pouco de música com ele, mas um pouco o tempo que a gente tinha. Aí na igreja ele tocava e era envolvido com aquelas pessoas assim, a gente não dava tempo de chegar para ter esse tipo de bate-papo. Conversa A sobre gente música, precisava né? de um lugar diferente dali para conversar, porque ele tinha, sim, o que tocar os afazeres dele, depois do Sim. culto ali e tal, passando, resolvendo alguma coisa. E tinha o pessoal dele que já era mais velho, então não é nada assim. Tudo bem, não falava para a pastora que eu queria ser nem nada, eu falava assim, não, uma pessoa chegou em mim dos antigos, que todo mundo conhece, pessoas que eu tocar no nome aqui, vocês vão saber, ela falou assim, não, tem que orar a Deus se você vai ser recepcionista. Tanto é que eu fui recepcionista em 92, Sei. uniformezinho marinheiro, para quem não conhece, foi classificado, carimbado de marinheiro, mas antes dele tinha um anterior, um vermelho com uma gravata azul, vermelho, que tive que estrear aquela noite com ele, porque ia ter um evento muito grande, do qual eu fiz uma peça em 92 chamado As 10 Virgens, e eu tenho gravado até hoje uns áudios, eu vou soltar para vocês ouvir, áudio de pessoas que estão nesse grupo, dessa peça. E mesmo em 92, eu comprei um LP da Comunidade da Graça, Tudo Se Fez Novo. E eu falei assim, eu vou aprender essa música e eu vou apresentar essa música. Porque na igreja tinha muito de apresentar banda No teatro. No teatro não, mas tinha a parte de apresentar a música. Ah, você fora. Tipo assim, se inscrevia. Sim, isso mesmo. Ó, eu quero fazer uma homenagem na igreja. Homenagem pro pastor, pra pastora, do ano do Dia das Mães, dos Pais, assim, alguma coisa. sei. E vou cantar Eles aquela davam música. uma oportunidade, né? Dava aquela oportunidade da gente cantar. E a gente estava começando a formar alguma coisa ali. Foi o ano de 92. Certo. Aí eu tirei, inclusive, eu conversando com o Renato Carnelos, ele tinha a mesma fita cassete desse LP. Eu falei, nossa, que da hora. Ele falou, essa música é incrível. Comunidade da Graça, Ademar de Campos, grande é o Senhor. O João sempre toca nisso aí. Essa é a sua música. Na verdade, foi a primeira música que eu cantei na igreja. O pastor, eu estava sentado na galeria. Eu já era recepcionista, já tinha estreado aquele dia. Graças a Deus, usei meu uniforme até no último dia recepcionista. Não vou dizer assim que eu arrependo de não ter feito mais, porque eu arrependi de uma coisa que eu não fiz, né? Queria ser mais tempo. Depois eu me tornei diácono porque eu já era envolvido na música, se tinha um uniforme para o recepcionista e um uniforme para os cantores, então às vezes eu estava de recepcionista com o uniforme do cantor ou com o uniforme do cantor sem recepcionista. Diácono? Eu não fui, eu não quis ser por conta porque eu já era envolvido na música, eu não tinha tempo, porque um recepcionista, quando passa por um processo muito bem, ele é chamado para diácono, é isso, né? Aí não foi, mas tudo bem.
o pastor chamou assim: tem uma pessoa que eu vou cantar, um irmãozinho agora, que ele é pequenininho, mas ele parece um robozinho, que ele tem uma voz desse tamanho para cantar. Aí foi cantar grande. O pastor falando. O pastor falou na hora Falou de chamar. na hora de chamar você. Sim. É o pastor Luiz, não Pastor foi? Luiz. Aí eu tava na galeria, porque aquele dia, como eu... E você não sabia que era você? Não, eu já sabia que era eu, porque queria chamar um momento. Mas ele falou assim, eu quero chamar um irmão. Ele não é muito grande, é um robô, parece um robozinho que tem uma voz... Gigante. Ele falou isso aqui eu não esqueço nunca. Tudo bem, foi o desafio. Aí eu falo pra você, faltou saliva na boca, faltou um monte de coisa naquela hora, Sumiu perna até a letra, tremendo. né? Sumiu até A letra da- não sumiu, não. E naquela época nós não tinha aquele negócio de colocar o pedestal, aquele negócio de ver sim. letra. Hoje tem um vício, olhar no celular, tal, na tela, ali no monitor. E foi ali na raça, subiu, mas eu tremia igual, como diz o outro, Vara Verde. E a gente comecei a cantar lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aí comecei a cantar. E tudo que fazia na música, como eu era novo, tudo que o cantor fazia, eu fazia. Tanto é que o João Astrogildo fica aí tirando onda pra mim. A última Sei. vez bem forte, aleluia. Eu fazia isso. E pra quem não sabe, Entendi. e ali, aí o pastor, como naquele mesmo momento tinha a Santa Ceia, na hora da Santa Ceia tinha que cantar uma música. Sei, O sei. pastor falou assim, e não só subiu eu para cantar Grande do Senhor, como eu levei uma outra pessoa para cantar comigo. Eu não tenho muita certeza, mas a gente já estava se formando uma banda, era a Dani. Sei. Qual das Dani? A Dani Morena, que acho que mora em Americana hoje, Isso. irmã da Angélica, Aham. Minha né? prima. Prima Sus, né? Então, ela estava ao meu lado, acho que o Max estava tocando. Não, foi o Max, desculpa, não foi o Max dessa vez. É, Foi o King. exato. Ele aprendeu guitarra na mesma época, no mesmo ano. Ele era novo, ele tinha uns 6 meses que tinha aprendido guitarra, então ele aprendeu. Falou, King, tira essa música e você vai tocar pra gente. Porque o Max era muito tarefado com as outras bandas e tinha, então Acho que nessa época King. o Max não estava mais em Cosmópolis. ele ficou um tempo, porque depois ele começou a tocar com a gente. Porque Depois que o Luizinho e a Ana foram embora, o Max se tornou nossos músicos. Aí depois veio o Adrianinho. em que época que o Max foi embora para Recife? Foi depois dos anos 95, mais ou menos, Não é 94, possível. eu acredito. Porque o Max tocou um tempo com a gente. Ele tocou com ele Nossa Estrela Vai Brilhar. Porque o pastor Valdir foi embora Em 90. em 90. Ó, entrevistado com o celular ligado, É, Braulio. pois é, desculpa como aí. pode, Valdir? Aí. Desculpa. Então, Estamos em rede a nacional. a gente tá falando isso, o Vanderlei, porque o pastor Valdir foi embora em 90. E o Max, ele foi embora para Recife também, para poder ajudar lá na evangelização, na igreja, porque não sabia o que ia encontrar lá na realidade, né, Tid? Mais ou menos assim, né? É, Então né? eu não lembro se Se foi de momento. se foi de momento ou se demorou tanto Não, tempo demorou assim. um tempo, porque o Max ele ficou aqui, eu me lembro de uma trajetória dele aqui. Depois ele foi definitivamente, ele tocou com ele Nossa Estrela Vai Brilhar. Inclusive eu tenho ele cantando lá gravado, eu vou soltar o áudio dele, cantou muito bem uma música. E eu vou soltar, que é uma surpresa que eu vou fazer pra ele. Já não vai virar mais surpresa se ele ver esse vídeo, né? Então, ali, Mas na hora que você sair daqui, você já solta, então. o pastor falou assim, não, vocês ficam aí. Acabou a música, eu tava com a cara queimando. E ficou tudo certinho, Deus honrou, foi tudo certo, a gente cantou. Grande é o Senhor, do início ao fim certinho, falava tudo que o cantor falava, o aleluia dele eu falava também. Era um Às vezes que ele Era a falava sua agora é a referência, última vez. né? Era a o sua pessoal fala. referência. E por incrível que pareça, num acampamento do Emaús, quando o pastor foi pregar lá no Emaús, junto com o pessoal da banda, hoje chamava Alahá, que era a banda Shekinah, virou Sim. Alahá. Eles desceram, porque o pastor ia pregar e nós íamos cantar. E eu cantei essa música lá, eu tive essa honra de cantar lá no centro de oração Emaús, que eu ia muito no acampamento, eu gostava muito daqueles acampamentos. Essa música que você cantava, eu cantava bastante também ela na outra época, antes de você. E também realmente eu gosto de cantar essa música, essas músicas, porque ela fala, né, que a gente tem que exaltar o Senhor. Grande é o Senhor. Então,
Eu lembro que a gente cantou junto, não sabia se estava cantando o Vanderlei, se era eu que estava cantando uma época. Sim, mas o primeiro apresentador dessa música, o disco era fresquinho em vinil, foi eu que Entendi. tirei, porque ele tinha sido lançado o vinil. Ah, Tanto é entendi. o vinil Sei. a Comunidade da Graça chama Tudo Se Fez Novo. Esse disco Você criou sa- asa e foi Você embora, sabia não sei que o quem. Ademar de Campos, esse que eu Vi ele na Centro de Oração em Maús lá também. Você sabia que ele era quadrangular? Sim. Sim, aí ele formou. Ele saiu da quadrangular em 78. É, ele era quadrangular. Muito né? benção, muita referência às músicas dele Não, até hoje. muito bom. E depois desse LP a gente continuou cantando. Agora eu vou continuar, que o pastor falou assim, agora vai ser a Santa Ceia e tem uma música para cantar. Eu falei, meu Deus, que música será que ele vai pedir? Você tinha ensaiado? Não, não outra tinha ensaiado música? nada. Não, e nem o guitarreiro lá, Não tinha nem passado nem a o música. violonista. como Mas você diz não o- sabia cantar outra música? Eu sabia, mas a que veio na cabeça foi outra. Eu tava tentando me lembrar dela hoje. Eu tô me lembrando dela aos Entendi, poucos. Eu não vou entendi. falar aqui, mas eu vou cantar ela quando eu me lembrar. Porque, olha, tocou. Aí aquele negócio da gente começar a cantar, a gente quer se escorar no básico, não pegar a nossa voz e jogar uma voz lá em cima, que é Se sempre soltar, cantar na né? primeira voz. É. Então foi esse o erro. Foi outra hora que eu não via que a hora que acabava essa música ou a Santa Ceia acabasse. Não, vocês ficam aqui, que foi muito lindo. Vocês vão tocar outra música porque vai ter essa. Senão vai ter aquela troca, só sobe banda, desce banda. Então, o pastor falou, canta. Aí eu cantei aquela música. Na hora que eu puxei, foi num tom abaixo. E eu com essa voz aqui era o que estava puxando as músicas, né? A menina estava do lado, ainda bem que ela sabia cantar, então casou bem. Mas foi num tom depois que eu fui ver, mas a gente levou até o fim. Ninguém parou. E o menino do violão, que era a guitarra, né? O King, foi e levou também. Foi ali batendo. Não me lembro se tinha algum baixista que acompanha a gente ou o baterista que era na época, né? Daí então, a outra vez que eu cantei de novo foi num desfile na Praça do Rodrigo. Qual música? A mesma música. E mais uma música daquele Koinonia, o primeiro LP Qual é a música que é? do CD Aliança. Louvado Seja, porque tinha voz grossa também. Não tô lembrado. Cantei aquela música. Louvado seja, Senhor. Sei. Aí a lembro. gente cantou aquela música também. Beleza, aí se passaram um tempinho e a gente estavam formando uma banda. Estava praticamente formado, o Max tocava com a gente. O King não só foi o início naquela época lá, mas o Max permaneceu, que depois ele tinha que tocar com o Luiz, com a Ana, e depois, quando eles foram embora, o Max ficou o nosso guitarrista oficial. Por algum tempo, depois é que ele foi embora mesmo. Sim. Depois de um tempo ele foi embora, ele teve mais um tempo que foi embora. Inclusive, quando eu ia estrear a banda que nós formamos, que o nome, eu tô falando tudo isso tudo misturado porque eu tô tentando resumir, brother. Porque veio tudo muito. Não, eu tô entendendo tudo né? agora. Veio tô tudo. entendendo. Então, a gente não estreou em 92 a banda. Aí a pastora falou assim, vocês têm que pôr um nome na banda, porque vocês vão estrear, estreou, mas ainda não teve um nome, eu não sabia o que chamar. E a gente se falava muito dos atributos de Deus naquela época. O Senhor de Sidequeno, o Senhor de Saliá, já pegou, né? O Senhor Loi, Jeová, né? Roi, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Então, aí, olha, de acordo com tudo que está acontecendo, foi embora, formou essa banda. Deus é com vocês hoje, Deus te usou na primeira música. Você viu que você já ficou lá em cima do púlpito. O pastor nem pediu para descer, vamos cantar. E os irmãos sentiram a presença de Deus e está ali. Então, o Senhor te dará uma bênção inesperada. Então, eu falei, pastora, isso daí quer dizer, o Senhor é de Saliá, né? Isso mesmo. Então, o nome da banda, eu falei o nome e ela concordou. Existe até hoje essa banda, acho que lá na igreja. O Tido, ele entra alguma coisinha no uniforme de estreia dessa banda. Por que ele entra? Quando se foi para o uniforme que tinha a banda, só que a gente tinha que entrar, só que já existia um uniforme. Camisa de linho, a calça jeans de lavê e o suspensório.
eu não tinha suspensório. Eu fui no Shopping Eu Guatemi lembro desse uniforme. no ano de 93 com uma pessoa no Shopping Guatemi pra gente procurar um suspensório. Eu não sei se ele lembra, mas ele tá do meu lado direito aqui. É mesmo, cara? O Aristide foi no Shopping Guatemi comigo. Eu não sei se ele tinha que comprar alguma coisa, uma gravata. Eu comprei uma gravata e um suspensório que fazia parte, foi ali em dezembro, Do mais ou uniforme. menos, que foi a estreia da banda nossa lá, que eu iria iniciar e já iria sair pra escala. Que benção, né? Foi uma bênção. Nesse dia, eu tenho a música também que eu sabia que ia cantar. A gente se falava muito de Portugal, por isso que eu ponho lá no grupo Exatamente. Portugal. Eu canto um repertório enorme, gosto muito e tenho Das todos os músicas repertórios de portuguesas, Portugal. né? Eu O também pessoal lembro, começou a me verdade. chamar de Jorge Tadeu, falando, não tem nada a ver Jorge Tadeu. O cantor lá da banda é José Antônio. Eu vejo ele na internet hoje. Explica pro pessoal quem que é o Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu, hoje ele é o presidente, ele é o apóstolo Jorge Tadeu da Igreja Maná em Portugal. Tem algumas Exatamente. igrejas dessas aqui no Brasil. A nossa pastora na época Sim. assistiu convenções dele aqui no Brasil, adquiriu muitas cassetes Sim. e depois ela foi para Portugal ver como que era. Hoje Perfeitamente. a gente tem uma base, um estudo muito grande sobre, né? Aí esse Tidão aqui foi comigo buscar essa gravata lá no Iguatemi. Como se não bastasse, Tito, É. eu não lembro se era o Passat, não era o Opala. Eu acho que era o Passat. O Passat. A gente tava tendo um acontecimento enchente. Aquela na José Firino que chamava SP32 antes, né? Isso, Que é José Firino Vaz agora. Isso, Quando chovia muito, aquela ponte não passava. Ela inundava, né, Tito? isso, exatamente. Aqui embaixo, né? Sabe por onde eu e ele fomos cortar? Nem queria saber se estava cheio ou não. A gente soube depois que tinha muito congestionamento esperando a água baixar. A gente cortou por Americana. Você lembra o que aconteceu lá no caminho? Rapaz, eu não lembro. Ele cara. não lembra. Incrível que pareça, eu lembro que eu quase machuquei minha mão lá. O pneu do carro desse homem aqui furou e no meio da chuva a gente trocou o pneu do Passat ali mais ou menos em Nova Veneza, Nova Odessa, alguma coisa. Rapaz, senhora, que coisa, hein? Não lembro. Trocamos o pneu do carro lá, Furou o pneu? furou o pneu. Também isso aí não faz ia mais dar. de 30 anos, isso aí, né? Era tudo Ele tudo não terra, né? lembra, olha, depois fala que eu sou velho, meu. É. Mas você não Trocamos tem o 60. não tem. A gente trocou esse pneu e veio. Aí foi, eu comprei o meu suspensório, a gente estreou com a música Coração Grato, É de Portugal, de né? Portugal. Ontem um menino falou no grupo lá dessa música, falou, eu vou colocar pra vocês, e eu acabei não colocando. Mas a gente estreou a banda de Saliá na época com essa música, Coração Grato, a estreia mesmo da banda, que depois ela foi pra escala. E daí, devocional de jovens, acabava o culto devocional de jovens, eu tava ali, já saía correndo embora de bike, porque tava todo suado de pular em a presença de Deus ali, e voltava já com o uniforme de recepcionista ou não pro culto à noite, era assim. Eu Entendeu? corri direto, chuva, escalado, vinha, cantava no púlpito até a coxa molhada de água, mas não deixava de vir, só a cabeça e o peito que não estava molhado, mas cantava sempre ali. E também, no devocional dos jovens, não tinha uma banda certa. Eu ficava esperando o Mário falar assim, ó. Já tivemos outros, o Tid, já foi presidente de jovem, E na época, o Sr. Valdir. já tive na escola bíblica dominical que não perdia, vários professores que já são pessoas bem de idade hoje, Eu também já fui. já foi também, Já fui também. né? Ele também. Aí o Mário falava assim, Vanderlei, hoje não veio não, ó, cantar. Ele fazia assim pra mim, vamos lá cantar. Aí, nossa, eu ficava doido, já subia já. E falar em cantar, Cantar no pra jovem. gente encerrar esse podcast na praça, louvando ao Senhor, eu gostaria que você desse uma palhinha numa música lá de Portugal, então, lá do Jorge. Você lembra? Lembra? Tem muitas que eu lembro, agora Conta uma vivada, vai. uma vivada. É que a turma batia pau, Ah. tá? Qual que seria? Coração grato. Coração grato é paradinha, agora É. se você quer aquela lá. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé, vivendo Vivendo em fé. andando, Ó, tá vendo? Já errei, ó. vencendo
vencendo em fé, Esqueci, a fé que gente. vence o mundo. Agora tem uma Agora outra que ele você. cantava também assim. Duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus, o sambinha. Lembra? Deus planteia comigo, o diabo sai fora. Duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus planteia comigo, o diabo sai fora da minha vida, sai fora dos meus negócios, sai fora da minha família, sai fora da minha nação, sai fora capeta, eu venço você, você está amarrado em nome de Jesus. Agora você vai cantar uma atual pra gente encerrar. Uma atual. Uma atual? É. Ai, que Não, legal. pode ser. Escolhe aí, Eu vai. não vou pôr muita, tem muitas, gente. Eu faço parte do louvor e assim, quando pega assim, ele fecha. Mas tem uma música que eu queria passar aqui, é a música do Cadócio. Vai, Ela canta. não é tão atual assim, né? Quem vive com Cristo é feliz. Quem anda com Ele Anos é 90. feliz. Vida diferente. É isso aqui, ó. É a vida do crente. Bater papo, pelo amor de Deus. Cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor, ó dia alegre, Glória a Deus. então vai chegar. Eita. Era muito bom Né? isso, né? Aí tem o Meu refrão, Deus né? do céu. Amigo, eu venho aqui dizer que Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Né? Amém. Ah, Glória a glória a Deus. Deus. Vanderlei, Aleluia. obrigado pelo bate-papo. Sim, Deus abençoe a podemos sua vida voltar várias vezes. grandemente. Que isso, Com aqui, certeza. isso daqui tem Tem outros capítulos. assuntos. Tem Sim, mais capítulos, Né? gente. tem mais Eu não capítulos. falei né? nem 1% Muitos dele. assuntos. Então Eu foi queria assim falar. que o Vanderlei ele começou na música, né? E tudo tem um começo. Eu sempre falo, é melhor o fim do que o começo. Por que é melhor o fim? Ele aprendeu, demorou ali aquele processo. Hoje já é o fim, ele já sabe, entendeu? Sim. Então se tornou um cantor aí muito abençoado aí nas igrejas, tem louvado o Senhor e para nós tem uma honra tê-lo como irmão e Sim. irmão de sangue. Sim. Porque o mesmo sangue que eu, o Braulio tem, que é o sangue do Cordeiro, ele tem. Quando o inimigo ele olha para nós, ele não olha o quê? Não é o Vanderlei, não é o Braulio, não com é certeza. eu. Ele olha o sangue do Cordeiro. Com certeza. Não é isso, Braulio? Isso Sim, mesmo. com certeza. Então- Incrível, né? Deus tem usado bastante. Eu não só cantei e canto na igreja local, como Deus tem usado para fora, um tempo atrás, assim, muito levado. Sim. Hoje a gente tem mais um pouco os afazeres. Então, quando é convidado, eu fui em muitas igrejas que convidavam e as pessoas realmente, no início que eu Sim. estava falando, que Deus usava, "Ô, irmão, fui curado, nem me conhecia, fui curado daquilo quando você cantou aquela música e tal." Eu falo, graças a Deus, irmão, glória a Deus por isso, que Deus continue usando da música e da voz da gente. Bem né? que ele falou, né? Que ele era tímido, mas quando se desse corda pra ele. Você viu? Braulio, despede aí da nossa galera aí, em nome de Jesus, né, Braulio? Pessoal, é um prazer, né? Sempre ter amigos, né? Pra gente compartilhar, né? Assuntos como este aqui agora. Espero que vocês, ao assistir esse vídeo, espero que vocês possam gostar, porque nós nos sentimos aqui muito felicitados, né? Olha que palavra! Exato. Com a presença aqui do nosso amigo Vanderlei. Nós temos certeza que tem muito mais assuntos a ser certeza. falados, mas a hora não dava, né? Então nós podemos voltar aqui, fazer uma parte 2, desde que vocês façam... Como é que é, Tidi? Aperta o sininho, como é que é? Se inscreva É. no canal. É. Canal inscreva. aí do E toca. Fé que Fala, e o seu canal é? Braulio. Esqueceu, Braulio? Esqueci o nome do meu canal, gente. Deixa o joinha lá no canal do Braulio. Lá. Olha. Você que vai estar assistindo o canal do Braulio também, você vai ver aí que vai dar certo. E marca o sininho lá. Marca o sininho. Você se inscreva aí no canal Fé que Fala, dá um joinha, escreva um comentário, fale que você quer participar conosco e você pode ser o próximo convidado. Valeu? Ó, gente, em nome de Jesus nós continuaremos com esse trabalho, hein? Se a gente não vai, a nossa voz vai. Com certeza. E a bênção de Em nome Jesus de para Jesus. todos. Que Deus Amém. toque no coração de cada um. Amém? Amém. Fique na Glória a paz. Deus.